Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor José Mná. Espero que estejam todos bem. Neste bloco de atividades, vamos falar sobre verbos. Então, conceituando o verbo, verbo é uma palavra que pode exprimir uma ação, um desejo, um acontecimento, o estado ou ainda o fenômeno da natureza. Então, nós temos aqui três situações. Ventava forte é um fenômeno da natureza. Fiquei triste é um estado. Fiquei triste é um estado que uma pessoa se encontra. Ela está triste. Chorei. Chorei é uma ação. É a ação de chorar. Os verbos também são usados em três tempos, sendo eles presente, passado e futuro. Presente, a ação ocorrendo no momento em que se fala. Pretérito é o passado, a ação já aconteceu, já ocorreu. O futuro, a ação que ocorrerá ou poderá ocorrer. Os verbos podem variar de acordo com o número, pessoa, tempo e modo. Então, percebemos aqui neste quadro. Nós temos aqui a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, do singular. Então, a primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, neste caso, nós temos primeira pessoa do singular, eu ando. Segunda pessoa do singular, tu andas. Terceira pessoa do singular, ele ou ela anda. Vejamos aqui. Nós temos aqui a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Então, a primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, neste caso, nós temos primeira pessoa do plural, nós andamos. Segunda pessoa do plural, vós andais. Terceira pessoa do plural, eles ou elas andam. Tempo dos verbos. Indicam o momento ou a época em que se realizam os fatos. São três os tempos dos verbos. O presente, agora eu escrevo. Pretérito, que é o passado. Então, nós temos o pretérito perfeito. Percebe? Antônio partiu cedo. Pretérito imperfeito. Nós vendíamos frutas na feira. Pretérito mais que perfeito. Emocionado, ele explicou por que voltará. No passado, futuro do presente. Eu dançarei a valsa com aquela dama. Futuro do pretérito. Pensei que ela gostaria da surpresa. Temos também os três modos, que são indicativo, subjuntivo e modo imperativo. Então, o modo indicativo indica um fato certo, real. Percebe o exemplo. Eu dancei bastante ontem. Modo subjuntivo indica um fato incerto, um fato duvidoso. Exemplos. Quando nós saímos pela manhã, se eu tivesse a sorte de ganhar na loteria, então percebe, se tivesse a sorte de ganhar na loteria, é um fato
incerto, duvidoso. O modo imperativo indica uma ordem, uma proibição, um conselho, um pedido ou ainda um convite. Exemplos: saia daqui, agora mesmo. Uma ordem. Não suba no sofá. Proibição. Então, iniciaremos aqui a nossa atividade. Então, com bastante atenção, para que vocês possam responder as questões sem muita dificuldade, prestando bastante atenção, vocês conseguirão, com certeza, entender as questões. Então, a primeira questão, registre a ação que cada profissional está realizando. Então, percebe, o pescador, qual a ação que ele está fazendo? O nadador, qual a ação que esse nadador está fazendo? A cozinheira, qual a ação que ela está executando neste momento? A segunda questão, observe as frases e enumere os quadrinhos conforme a legenda. Primeira, ação. Segundo, estado. Terceiro, fenômeno da natureza. Então, você vai, de acordo com cada frase, você vai enumerar. Você vai colocar, se for ação número 1, se for estado número 2, e ainda se for fenômeno da natureza, número 3. Então, vejamos. Relampejou a tarde inteira. Seria uma ação, um estado ou fenômeno da natureza? O que indica? Eu falo de maneira bem tranquila. Joana estuda com bastante entusiasmo. Minha cidade está em festa. Estou doente. Então, você vai observar as frases e, para cada frase, você vai pontuar se ela é uma ação, se ela é um estado ou ainda se é um fenômeno da natureza. A terceira questão. Agora leia a piada com atenção. Letra A. Circule 2 verbos que foram usados no passado. Vamos à piada. Prestem atenção. A professora pede aos alunos que desenhem um animal. Após algum tempo, Juquinha mostra uma folha em branco e diz: Professora, este desenho representa uma vaca comendo capim. Mas onde está o capim, Juquinha? A vaca já comeu, professora. E onde está a vaca, Juquinha? Como o capim acabou, a vaca já foi embora. Letra B. Observe a piada. Na piada, um verbo usado no presente e escreva-o. Então, você vai ler a piada com bastante atenção e colocar no espaço adequado da sugestão um verbo que esteja no presente. A quarta questão. Leia com atenção as informações e responda como devem terminar os verbos conforme o tempo. Então, vejamos os balões. Atenção! Emprega-se rão quando o verbo indica passado. Rão, passado. No segundo balão, fique ligado. Emprega-se rão quando o verbo indica futuro. Então, observe, aqui nós temos 2 quadros. Ontem eles, e aqui vocês têm as palavras para completar com AM ou AT ou O, né? Que vai representar cada palavra, elas estarão no passado
como no futuro. Então, vocês, para cada palavra, vocês vão completar e perceber a diferença que cada palavra dessa vai ter quando ela apresenta no passado e quando ela apresenta no futuro. Percebem a grafia dessas palavras para que vocês possam identificar o passado como o futuro. Na quinta questão, complete as frases com os verbos que estão entre parênteses, conforme o tempo correto. Letra A. Ontem, os turistas, as praias. Amanhã, eles, o shopping. Percebe que entre parênteses aqui tem um verbo. Então, vocês irão fazer a grafia correta nesses espaços adequados e percebendo a diferença na grafia de cada verbo que vocês irão colocar em cada situação. Letra B. Ontem, os trabalhadores, o trigo. Amanhã, a soja. E temos entre parênteses o verbo colher. Questão 6. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, observando os tempos verbais. Olha, os tempos são eles: passado, presente e futuro. Então, para cada frase, você vai colocar se essa frase está no presente, se ela está no futuro ou se está no passado. Questão 7. Coloque a pessoa do verbo de acordo com a terminação do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, os verbos estão aqui, vocês irão colocar cada pessoa adequado, no espaço adequado. Então, temos aqui, escrevemos, viveste, falaste, recebeu, vendo, estudamos, cantou, achei, jogamos. Então, para cada verbo, você vai colocar uma pessoa que você consiga identificar de acordo com o verbo. A questão 8. Crie uma frase para cada tempo, no presente, no pretérito e no futuro. A questão 9. Para reforçar seu estudo sobre os verbos, responda as questões da página 18 do livro didático. A questão 10 se refere ao projeto Leitura Viva. Então, no bloco que vocês receberam, então, no final tem uma folha no espaço adequado, onde você vai criar uma história em quadrinho sobre a cultura xerente. Tá? Então, eu desejo para vocês bons estudos.